Apocalipse capítulo 10. Boa noite, Deus abençoe a todos os irmãos aqui presentes e a todos os nossos irmãos através da internet. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 10, e lermos a palavra de Deus. Todos têm? Apocalipse, capítulo 10. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, quando brama o leão. E havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. 7. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Pai querido, mais uma noite, estamos na casa do Senhor, queremos, ó Deus, pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, e nos aproximar do Senhor, Pai, com toda a nossa alma e o nosso coração quebrantado em Tua presença. Queremos, Pai, atrair a atenção do Senhor para as nossas almas, para as nossas vidas. Que o Senhor coloque os seus olhos sobre cada um de nós aqui, sobre os nossos irmãos através da internet, Pai, sobre todos aqueles que estão nesta hora, Pai, conectados, ó Pai, com esta palavra, Senhor. Que a mão de graça e de poder do Senhor possa operar, tirando toda a dúvida do coração e colocando, Pai, o Teu Espírito Santo, Pai, a convicção e a fé. Toma o controle de tudo e de todos, Pai, e que o Senhor receba toda a honra e toda a glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Graças a Deus, estamos de volta à casa do Senhor. Essa é a noite de ceia, né? Nós vamos ter a nossa ceia hoje. E nossos irmãos ali de Chimoio, né? Acho que é Chimoio. O irmão Gemúcio, nosso diácono ali na África, também estará participando em conexão aqui simultânea conosco, dando a ceia ali para os nossos irmãos ali de Chimoio. Eu creio que é Chimoio, né? Eu confundo porque é uns nomes que a gente não conhece muito bem, né? Então, eu creio que nós vamos ser abençoados com a palavra de Deus. Amém? Nós estamos falando aqui, meditando sobre algo. Hoje nós vamos falar dentro do mesmo assunto, mas sobre de volta à casa do Pai. Quantos querem voltar à casa do Pai? A casa do Pai é uma bênção, né? A casa do Pai é uma bênção. Então, nós vamos meditar um pouquinho mais sobre estas grandes revelações, né, do 7º anjo e do profeta, né, que tem trazido para nós estas coisas maravilhosas. E quando falamos do 7, sempre existe uma bênção para a nossa vida, porque o 7 é conclusão, o 7 é perfeição, né? Então o número 7, ele é um presente de Deus para as nossas vidas, né? E nós temos aí também simultaneamente com o dia 28 de fevereiro, como nós falamos ontem, um dos maiores fenômenos esperado pela humanidade, né? 28 de fevereiro de 63, eu coloquei outro quadro aqui, que é para mim não ficar apontando para lá, para cá, sem saber onde está, agora está aqui. Então, a gente tem a segunda vinda de Cristo, né, nesta nuvem. E também temos aí, dia 28 de fevereiro, como os irmãos sabem, o alinhamento dos 7 planetas. Então, é uma coisa que não é por acaso. O profeta, ele falou sobre o número 7. O número 7 tem um grande significado para nós, como também o número 5, né? Nós sabemos que Deus veio no número 5, Jesus, a graça.
mas ele veio completar, terminar, aperfeiçoar a graça através do 7, quando enviou o William Branham para nós. Então, a conclusão é o número 7, a mediação é o número 5. Então, nós temos aí 7 planetas agora orbitando o sistema solar, alinhados. O profeta diz que toda vez que os corpos celestiais se alinham lá em cima, Deus envia uma dádiva, um dom para a humanidade. Você sabe que no tempo de Jesus, a ciência falou e o profeta mencionou isto. Houve um alinhamento nos dias de Jesus de 5 planetas. Isso não é coincidência. A graça estava na terra. Jesus, a misericórdia estava na terra. 5 letras no nome de Jesus. 5 planetas se alinharam no tempo de Jesus. Os astrólogos, eles afirmam que esses planetas, eles tiveram que fazer uma fusão ali muito próxima para que aquela luz se destacasse para os magos, mas nós sabemos que não é isso. Não era um astro, não era um planeta que eles seguiram, era o corpo teofânico de Cristo, a coluna de fogo. Eles seguiram aquela luz, a luz do amanhecer, não era um planeta lá em cima, mas como eles não sabiam disto, eles suponham que é um planeta, eles fizeram essa suposição que era um planeta, mas nós sabemos que era a estrela de Jesus. O que é uma estrela? Um corpo celestial. O que é um corpo celestial? Uma teofania. Aquela coluna de fogo é a teofania de Cristo, o anjo do pacto. Então, quando ele veio para a terra, esta coluna de fogo, esta teofania, ela estava anunciando que Deus estava na terra. Não é? Então, houve um alinhamento nos dias de Jesus de 5 planetas, anunciando que Jesus estava na terra. A mediação, a intercessão, né, nessas 5 letras. E agora, no tempo do irmão Branham, houve um alinhamento também. Tem aqui a mensagem para mim ler para os irmãos. Houve um alinhamento no tempo do irmão Branham. Deixa eu ver se eu acho aqui. E o profeta, no tempo do irmão Branham, quando houve este alinhamento, os cientistas, o povo estava preocupado acerca da destruição do mundo. Eles estavam pensando que o mundo seria destruído. Mas o profeta diz que não se deveria brincar com isto, mas era algo acerca das coisas de Deus. Porque Deus, no Gênesis, quando foi criado os astros celestiais, Deus disse que era para tempos e sinais de tempos. Então, um alinhamento desses planetas não é comum, é algo sobrenatural, é algo que você só vai ver, diz os cientistas, daqui a 400 anos. Você pode imaginar se a Terra vai durar isto? Se vai existir alguém aqui? Vai existir, nós vamos voltar para cá, tá certo? Nós vamos estar aqui, no reino restaurado, tá certo? Mas estes astros se alinharam lá para um sinal e um motivo. Uma dádiva estava sendo dada à terra, Jesus. 5, a graça. No tempo do irmão Branham, o profeta diz aqui, vemos os astrônomos, a mensagem é comunhão, 74. Vemos os astrônomos, 63, no tempo de 63. Estão dizendo, os astrônomos, no decorrer desta primeira parte, da primeira parte do mês, começando do dia 2 ao 5, no decorrer deste mês, os astrônomos índios predizem que o mundo explodirá. E os jornais americanos estão caçoando disto. Não creio que o mundo explodirá, mas sim, digo, era em 62 que aconteceu isso. E em 63 ia haver este alinhamento de planetas. Não creio que o mundo explodirá, mas sim, digo que é errado caçoar disto, porque algo está para acontecer um dia destes. Algo semelhante a isto. Olha, quando os 5 planetas, Marte, Júpiter e Vênus, e assim por diante, entrarem em alinhamento com o sistema solar, nunca chegaram, afirmam que talvez há 25 mil anos atrás, eu não peguei o resto da mensagem, mas eu vou ler somente esse parágrafo para os irmãos verem. Há 25 mil anos atrás, mas quem estava lá para saber? Predigo,
Você sabe que o irmão Branham, ele predisse algo, mas você sabe que a predição de um profeta é algo extraordinário, ainda mais do calibre do irmão Branham. Tem pessoas que estão se escandalizando aí por causa da profecia de 77, que não aconteceu. Eles não têm revelação, né? Foi adiantado, como diz a Bíblia. Se não fosse abreviado sua vinda, nenhuma carne se salvaria. O irmão Branham predisse que era em 77. Você sabe por que o irmão Branham predisse que era em 77? Porque o irmão Branham, pregando as 70 semanas de Daniel, ele fez a soma, desde o tempo de Abraão até o tempo de Cristo. Ele achou ali uma soma de números, 1000 e tantos anos ali. E aí o irmão Branham contou, do tempo de Cristo até o tempo dele. Ele encontrou que havia a mesma quantidade de anos. Então ele predisse. Por causa que Deus tratou X com os judeus, determinado tanto de anos. E agora os gentios está completando o mesmo tempo. Em 77 completaria o mesmo tempo Deus tratando com os gentios, como Deus tratou com os judeus. Por isso ele fez aquela predição. Porque em 77 daria exatamente a mesma quantidade de anos que Deus tratou com os judeus. Olha para você ver, e não falhou. Certo? Foi abreviado, porque o profeta predisse que era em 77, tá certo? A geração que iria ver a vinda de Cristo tinha 40 anos depois de 48, quando foi hasteada a bandeira de Israel. Então nós tínhamos ali um espaço até 88 para a manifestação do Filho do Homem, porque a geração da figueira teria que ver o Filho do Homem nas nuvens, com poder e grande glória, tá certo? Então veio aonde? Não deu 77, deu 63. Veja para você ver como que os homens perdem Deus, por não terem predestinação e nem eleição. Não é porque nós somos alguma coisa que estamos vendo isso, não. É a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Nós somos o povo mais agraciado da face da terra. Nós temos os olhos abertos para ver todas estas coisas. E o que Deus está mostrando para nós dentro desta Bíblia, irmãos, olha, isto aqui cada dia se torna mais sobrenatural para nós. A palavra de Deus, a Bíblia, você poder olhar nisto aqui e ver o cumprimento disto, isto não é para qualquer um. Então veja, o profeta fez essa predição e foi adiantado. 1963 ele voltou, né? Aí o povo se escandaliza dizendo que não aconteceu, já aconteceu e não souberam, né? Já aconteceu, Elias já veio e vocês não souberam, tá certo? Agora eu digo para o povo da mensagem, Jesus já veio e vocês não souberam. Então, irmãos, olha, as palavras do profeta não se brinca. Eu fico às vezes assim, impressionado como é que certos pastores, certos homens da mensagem já velho, voltaram atrás e negar a palavra de um homem como William Branham, que era um homem Deus na terra, tinha uma mensagem infalível, né? Então eu creio em tudo que o profeta diz, porque o profeta é a boca de Deus. Tem gente que escandaliza e diz que nós colocamos isso aqui, ó, na frente da Bíblia. Se você não colocar isso aqui na frente da Bíblia, você não enxerga nada. Estão dizendo aí que a Bíblia sem isso aqui não vale nada. Não, irmãos, isso aqui faz parte da Bíblia, isso aqui é a Bíblia revelada. Se você não tiver isso aqui, você nunca vai ter a revelação da palavra de Deus. Isto aí é cegueira, são homens e mulheres cegos, incredulidade, porque se eles crescem, eles veriam. O que impede as pessoas de verem esses acontecimentos que estamos vendo é incredulidade. Eles não creem em Deus. Por que não creem em Deus? Porque não tem uma teofania lá. Você sabe por que você está crendo hoje nisto? É porque você tem uma teofania ali. É a sua teofania que impede você de descrer. Porque a sua alma, eu vou ler aqui para os irmãos, é essa teofania. A sua alma não pecou, porque se ela tivesse pecado, você morreria. A alma de Satanás pecou. Por isso não existe mais redenção para Satanás. Nós viemos aqui, nós passamos da teofania. Na nossa teofania nós não pecamos. Por isso a redenção só existe para os que têm corpos teofânicos, que não pecaram quando estava lá, quando o diabo e os seus anjos lutaram ali, né? Ali quem estava
lutando, era corpos teofânicos. Satanás tinha um corpo teofânico, ele era uma estrela de luz, tá certo? Lúcifer. Ele era uma estrela poderosa, ele estava numa teofania, nós estávamos, Satanás pecou naquela teofania, por isso a alma que pecar, esta morrerá. Nós não pecamos na nossa teofania, nós pecamos na carne, por isso há remissão para nós. E o que Deus veio redimir foi a nossa teofania. Deus veio devolver para nós a vida eterna. Ó, irmãos, deixa eu ver aqui para os irmãos, terminando isso aqui, olha, não se deve caçoar disso, mas eu predigo, tá certo? Que isto tem uma aplicação espiritual. Creio que seja a vinda da questão de Deus. Uma predição. Ele não profetizou, tá certo? Ele predisse. Ele não profetizou que Cristo viria em 77, veio em 63. Olha, predigo que isso tem uma aplicação espiritual. Creio que é a questão da vinda de Deus. Questão de Deus. Veja, que a grande revelação da palavra será aberta. As pessoas deveriam crer nisso aqui. Em 63 houve um alinhamento de planetas. Eles estavam caçoando, dizendo que era o fim do mundo. O profeta veio e disse que era o quê? A questão da revelação da palavra. Tá certo? No ano seguinte a palavra foi revelada. Então, meus irmãos, não devemos brincar, colocar nossa atenção nisso e saber que existe a verdade de Deus por trás de todas estas coisas, porque antes de Deus fazer qualquer coisa na terra, Ele dá sinal no céu. Ele deu um sinal de 5 planetas se alinhando. Jesus veio na terra. Quem ficou sabendo? Poucas pessoas ficaram sabendo, certo? Um centésimo, o profeta disse, do povo que estava lá. Um centésimo ficou sabendo. Agora veja, houve ali um alinhamento nos dias do irmão Brana, a palavra foi aberta, uma dádiva foi dada para nós, tá certo? Agora, Jesus já veio, esta maior dádiva que nós esperávamos, ele já veio. Agora, qual é a próxima dádiva da igreja? O rapto, o arrebatamento, porque tudo foi concluído. Agora, você tem 7 planetas, como símbolo de conclusão e de perfeição lá no céu, dando um sinal, que tudo foi consumado, a obra foi realizada, tudo foi revelado na voz do 7º anjo. Meu irmão, olha o tempo, olha a hora que estamos vivendo. 7 planetas, 7 astros celestiais, 7 astros celestiais, alinhados em torno do sol. 7 teofanias alinhadas em torno do sol da justiça do entardecer. Veja, e nós temos aqui em cima agora, alinhados, 7 planetas em torno do sol, do sistema solar, indicando que uma dádiva será dada à terra. Meu irmão, uma dádiva, algo precioso, um presente de Deus está sendo enviado à terra. Porque eu creio no que o profeta diz. Cada vez que os planetas se alinharam, algo aconteceu aqui na terra. Os irmãos lembram que no tempo que o Papa visitou Jerusalém, a lua teve um eclipse total? Olha, um sinal no céu, um sinal na terra. O profeta diz isso. Quando o Papa visitou Jerusalém, a lua, que é a igreja, sofreu uma eclipse total, tá certo? Uma eclipse total, ela ficou completamente escura. Um sinal no céu, um sinal na terra. Se nós formos falar de sinal, os irmãos sabem que em 2013 houve um grande sinal, tá certo? Lá em Roma, quando o Papa visitou o Brasil, 2013, irmão, não é coincidência, um raio caiu na Basílica de São Pedro. Eu vi Satanás cair como um raio do céu. A besta vai ser a encarnação do diabo. E assim vai. Vamos entrar no nosso assunto aqui, porque senão nós entramos em outra coisa. Então nós estamos falando, irmãos, de algo tremendo que está para acontecer para a igreja, tá certo? Os planetas se alinhando lá em cima, e todos os astros celestiais
as teofanias de 7 anjos já se alinharam em torno de Cristo, o sol, o nosso sol da justiça, né? Então nós líamos ontem aqui a respeito dos 7 castiçais de ouro, né? Ele tinha na sua destra, em seu poder, 7 castiçais de ouro, tá certo? Esta peruca branca era formada pelas teofanias dos mensageiros que representam a igreja, os santos. A Bíblia diz, irmãos, presta atenção, a Bíblia diz que os santos julgarão a terra, e ele veio como juiz, e a peruca branca é de juízo, e esta peruca quem forma é os anjos teofânicos, representando cada santo da terra. A Bíblia diz que os santos vai julgar o mundo. Então esta é uma peruca de juízo, né? E também vimos o quê? Olha, isso aqui nós não lemos ontem, tá bom? Olha, presta atenção. Ele tinha na sua destra quer dizer, em seu poder. Ele tinha em seu poder. Olha, ele tinha em sua destra 7 estrelas. Ele tinha em seu poder 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Irmão, cada era saiu da boca de Cristo um mensageiro. A palavra, a espada afiada de Deus. Cada mensageiro foi uma espada afiada. O irmão Branham recebeu essa espada na sua mão. O Apocalipse 10:7 é uma espada que saiu da boca do Filho do Homem. Cada mensageiro foi uma espada afiada, para poder vir e cortar o eleito para a vida e o incrédulo para a morte, porque é isso que a palavra faz. Ela corta dos 2 lados, ela corta para fazer viver o que tem fé, e ela corta para matar o que é incrédulo. Esta é a palavra de 2 gumes. Em cada era, veja, na sua destra 7 estrelas, 7 corpos celestiais, 7 teofanias, que ele tinha em seu poder, amém? E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Isto é, para nós continuarmos no pensamento de quem era Deus lá na eternidade, e para onde nós estamos voltando, amém? Tinha mais aqui uma coisa que eu queria ler para os irmãos. Olha, presta atenção nesse parágrafo aqui, certo? Ontem nós estávamos falando sobre o quê? Sobre o Espírito eterno de Deus na eternidade. O Espírito de Deus na eternidade, ele era formado por 7 cores do arco-íris. Essas 7 cores do arco-íris é 7 estrelas, é 7 castiçais, é 7 mensageiros, é 7 teofanias que estavam com Deus e formavam Deus, porque estes mensageiros representam a esposa de Cristo, e a esposa de Cristo sempre esteve neles, sempre esteve com ele. Como Adão, quando foi criado uma teofania, Eva estava nele. Então na eternidade nós estávamos em Deus como esposa dele. Nós sempre estivemos em Deus. É quando Deus fez Adão uma teofania e a parte feminina em Adão, é porque lá na eternidade nós já estávamos nele. Porque tudo que Deus faz na terra é o que está no céu. Pode ver. Tudo o que acontece no céu acontece na terra. Tudo é uma representação, é um reflexo. Você pode ver que Moisés, ele foi levado para dentro da nuvem e ele fez o tabernáculo do deserto conforme Deus mostrou para ele no céu. Tá certo? Olha aqui, presta atenção neste parágrafo, perguntas e respostas sobre Hebreus. Deus era este grande Espírito. Nós retratamos ontem, e agora vamos retratar de novo. Nós o retratamos como o Espírito eterno. Presta atenção. 7 cores do arco-íris que cobre o arco celeste. Realmente cobriria a terra se ele não atingisse a terra. É simplesmente água no círculo da curvatura da terra que o forma. Quer dizer, o profeta diz, se nós pudéssemos ver, o arco-íris não termina, não é só aquela metade, ela continua através da terra, o arco-íris. Presta atenção. Que o forma. Mas agora, presta atenção, como Deus é eterno,
Ele era perfeito, amor perfeito, paz perfeita, alegria perfeita, satisfação perfeita, pureza perfeita, santidade perfeita, tudo que você imaginar que é perfeito, sublime, estava em Deus, representada nestas 7 cores de arco-íris, os 7 espíritos que formam Deus, meu irmão. Todos aqueles 7 espíritos, enquanto entramos em Apocalipse, eles resultam, compõem Deus. Amém? Amém? Bom, aqueles espíritos são essas teofanias, porque a Bíblia diz que Deus enviou 7 espíritos sobre toda a terra. Tá certo? Eu já li isso para os irmãos ontem, não foi? Eu não vou achar aqui agora, mas aqui, achei. Graça e paz seja convosco da parte daquele que era, tá certo? O mesmo ontem, hoje e eternamente. O que é Jesus, o que era e o que há de vir. Olha, e dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Amém? Agora, os irmãos vai prestando bastante atenção nisso aqui. Olha, paz perfeita, satisfação perfeita, todos aqueles 7 espíritos, enquanto entramos em Apocalipse, eles resultam, compõem Deus. Irmão, os irmãos estão percebendo que nós não pertencemos a Deus, nós fazemos parte de Deus. Você é uma parte de Deus na terra. Cada teofania era uma parte de Deus enviada à terra. Não é questão que Deus enviou algo além dele, não. Foi uma parte de Deus, uma virtude de Deus. Cada espírito teofânico é uma virtude que compõe Deus. E nós fazemos parte de Deus. A única maneira de você poder crer nisso, irmãos, é fazendo parte de Deus. Olha, que coisa maravilhosa isso aqui. Todos aqueles 7 espíritos, 7 castiçais, 7 teofanias, 7 corpos celestiais, todos aqueles espíritos, eles resultam, compõem Deus. Olha, era a perfeição, tudo mais além daquilo tem sido algo pervertido. Irmãos, isso aqui é tremendo. Quando você percebeu o que você é, diz o profeta, quando a noiva se dar conta de quem ela é, irmão, por isso o profeta diz, Deus sem nós, Ele é incompleto, porque nós fazemos parte de Deus desde a eternidade. Deus não simplesmente criou você, não, você saiu dele. Você não é algo à parte de Deus, você é algo que faz parte de Deus, do corpo de Deus, da alma de Deus. Amém? Amém. Então, irmãos, ele tinha 7 estrelas, né? Se você for aí no 7, você vai perceber o significado desses 7, né? E o que isto significa para nós. Mas nós vamos apertar aqui, porque hoje nós temos ceia, né? Então, olha, o Espírito lá na eternidade, quando Deus era o Espírito lá na eternidade, presta atenção, o que ele era na eternidade? Rei Deus. O profeta ensina isso, certo? A gente não tem sabedoria própria, tudo isso vem da mensagem do Mombrana. Rei Deus, e aprendemos com João, depois que ele profetizou de nós, para nós essas coisas. Quando João profetizou, os nossos olhos foram abertos para tudo isso que nós não víamos, tá certo? Quando João comeu o livrinho, ele profetizou para os eleitos, para que os eleitos pudessem comer isto que estamos comendo hoje. Então veja, Deus na eternidade, quando ele era só Espírito, ele era Rei Deus, lá na eternidade. Tá certo? Agora, quando ele veio numa teofania e apareceu a Abraão, ele era Melquisedeque,
o rei teofânico. Aquela era uma teofania. Abraão reconheceu que ele era Deus, aquele que não tinha princípio e nem fim de vida, nem pai nem mãe. Lá no céu, na eternidade, você tem rei Deus. Com Abraão você tem o rei teofania. Sabe da onde Melquisedeque era rei? Da Salém. Salém celestial. Nós temos a Jerusalém terrena, mas Melquisedeque era rei da Salém, cidade das teofanias. Tá certo? Ele, como teofania, ele é rei Melquisedeque. Como Deus Espírito, ele é rei Deus. Mas na terra, ele é rei dos reis, o Senhor Jesus. Senhor dos senhores. Tá certo? O Senhor Jesus disse: todo o poder do céu e da terra me é dado. Tá certo? Ele é rei do rei Deus. Ele é rei da teofania Melquisedeque. Ele é rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? Isto é três. Deus é perfeito em três. Tá certo? Então, rei das teofanias, rei Deus e rei o Senhor Jesus Cristo. Porque agora tudo foi concentrado em o rei Jesus. Ele é Senhor dos senhores, rei dos reis. Tudo foi trazido para dentro do rei Jesus. Toda a plenitude foi tudo trazido para dentro do Senhor Jesus. Eu ia ler mais para frente, mas eu quero ler isso aqui, depois nós lemos de novo, tá bom? Porque isso aqui é bom a gente embasar aqui, para o povo saber que nós não estamos falando da nossa cabeça, do nosso pensamento. Preste atenção. 104, e não sabeis. Toda a plenitude, olha, presta atenção. Toda a plenitude de todas as coisas. A plenitude do rei Deus, Espírito. A plenitude do rei Melquisedeque, teofania. Toda a plenitude dos anjos. Toda a plenitude dos anjos, dos seres celestiais. Toda a plenitude do tempo. Toda a plenitude da eternidade. Sabe o que é a plenitude da eternidade? Rei Deus. Toda a plenitude dos anjos. Sabe onde estava a plenitude dos anjos? Melquisedeque, o rei teofânico. Para dentro, toda a plenitude da eternidade, do tempo. Todas as coisas habitam neste indivíduo, diz o profeta. O Senhor Jesus Cristo. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, tá certo? Tudo, a plenitude da divindade corporizada habitou em Cristo. A plenitude das teofanias habita em Cristo. Nós, irmãos, presta atenção, nós neste exato momento estamos dentro de Cristo, em forma teofânica, porque se você não tivesse, você não estaria ouvindo isto aqui. O profeta vai mostrar para nós aqui, estamos ouvindo da nossa teofania, do nosso corpo, palavra. Olha, que parágrafo, hein? Que parágrafo tremendo é esse aqui. E o celular não quer abrir. Então, irmãos, toda a plenitude de todas as coisas, olha, a gente pensa em fazer de um jeito e acaba fazendo do outro. Presta atenção nessa escritura aqui, 9, Efésios 1:9. Presta atenção que isso aqui conecta com tudo isso que eu acabei de falar. Olha, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. O que vocês estão sabendo hoje, e temos sabido através do profeta, através de João, o mistério da sua vontade. Qual que é o mistério da sua vontade? Segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar, dentro de Cristo, em Cristo, todas as coisas, todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Agora nós estamos vivendo, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Tudo foi congregado dentro de Deus, dentro da natureza de Deus, dentro da alma de Deus. Tudo foi congregado em um só homem, chamado Jesus Cristo.
o Rei Deus, o Rei Melquisedeque, o Rei Jesus. Amém? Tudo para dentro, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Por isso o Senhor Jesus disse: todo o poder me é dado. O poder do Espírito, a plenitude do Espírito foi derramada em Cristo. Todo o poder das teofanias foi para dentro de Jesus. O poder de todos os mensageiros dentro de Cristo. Tudo foi para dentro de uma só pessoa, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa tremenda. Veja, então, terminando isso aqui, eu quero entrar nisso aqui porque já é 7 horas e o tempo é curto demais. Falamos de tudo isso. O que eu quero que os irmãos gravem é isto, meus irmãos, nesta noite. Que nós não estamos aqui por acaso. Nós viemos da eternidade. Tá certo? O problema é que o pecado fez com que nós perdêssemos a vida eterna. O que era a vida eterna? Uma teofania que nós tínhamos quando Deus criou nós lá. Quando Deus criou o homem à sua imagem e à semelhança, irmão, se Ele criou nós a imagem e a sua semelhança, nós tínhamos que ser eterno, porque Deus é eterno. Se você é semelhante a Deus, você tem vida eterna. E se Ele criou nós a sua imagem e semelhança, e Ele era uma teofania, nós teríamos que ser uma teofania. Se Ele era esta coluna de fogo, nós éramos uma coluna de fogo. Você sabe por que você vê um halo, uma coluna de fogo aqui com seus olhos terrenos? Porque você está olhando do terreno para o celestial. Mas quando o seu corpo teofânico te buscar aqui, a Bíblia diz que nós veremos Ele como Ele é. A Bíblia diz isto. Seus olhos terrenos impedem de ver Jesus, porque Ele está numa forma teofânica, e os nossos olhos são mortais. Quando você entrar na sua teofania, seus olhos serão imortais, e nós veremos como Ele é, como nós éramos junto dEle, lá na eternidade. Está certo? Quando você perder esta carcaça, tá certo? Quando você perder esta carcaça aqui, e você voltar para aquele corpo novo, eterno, irmão, a sua mente vai ser uma mente perfeita, tá certo? Porque aqui você usa 10% da sua mente, lá você vai usar 100% da sua mente. Irmão, isto é grande demais para nós perdermos isto, tá certo? Então olha aqui, 7 Espíritos de Deus, 7 estrelas, 7 corpos celestiais, 7 teofanias, 7 mensageiros, 7 anjos terrenos, formam este Deus, essa plenitude de Deus. Deus não vai deixar nenhum aqui, o Senhor Jesus disse isso, nenhum vai se perder do que o Pai deu a ele, tá certo? Se você tem um corpo teofânico, você tem remissão, porque a remissão é só para quem tem corpo teofânico, é para quem perdeu. Deus veio salvar aqueles que se perderam. Irmão, de onde nós nos perdemos? Da nossa teofania. É para lá que nós estamos voltando. Da onde nós caímos? Da vida eterna. Aonde estava a vida eterna? Na nossa teofania. Está certo? Nele estava a vida, diz a palavra. Nele estava a teofania, porque aquela teofania é eterna nos céus. Vamos entrar nisso. Olha, que foram esses anjos terrenos, essas teofanias, esses mensageiros, essas estrelas, eles foram representados nesta nuvem de anjos celestiais, teofânicos, que são corpos, palavra. Cada um corpo, palavra aqui, é a palavra do dia. Cada corpo, palavra ali, é uma espada afiada de 2 gumes, que sai da boca de Cristo, tá certo? Ele enviou uma espada afiada nos dias de Paulo. Quem era essa espada? Paulo. Quem era a espada nos dias de Irineu? Irineu era essa espada. O que é a espada? A palavra. O que é a palavra? Uma teofania. Irmão, a escritura do dia é uma teofania. Se você tem a sua teofania na escritura do dia, ela vai chamar o seu nome. Ela não sai daqui sem levar você. Cada mensageiro com a palavra e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vem derramar dentro da igreja verdadeira, do castiçal que nós ouvimos ontem. O que é derramado dentro do castiçal? Azeite, óleo, representando o Espírito Santo.
Então veja, Deus tinha na sua destra, em seu poder, a palavra diz, porque destra é poder. Deus tinha em seu poder a teofania e o espírito de cada estrela, de cada mensageiro, para ele enviar a cada castiçal, a cada era da igreja. Tá certo? Cada mensageiro terreno, presta atenção aqui, ó. Cada mensageiro terreno ouviu e foi despertado por sua teofania. Ó, se você tem teofania, você crerá na palavra do dia. Amém? Nós conversávamos sobre isso ali fora, né? Então, grave isso para você ver. Se você tem teofania, corpo, palavra, se você tem teofania, você crerá na palavra do dia. Porque a palavra do dia é só para quem tem teofania. Então veja, para trazer suas mensagens para o eleito de cada era. Deixa eu ler aqui agora. Olha, quem é este Melquisedeque? 88. Então, depois que vocês conheceram a palavra, vocês eram a palavra era alimento para águias. Então vocês deixaram a outra coisa. O profeta falando, quando vocês estavam no mundo, numa organização, e vocês ouviram a palavra, vocês viram que era águia, as suas naturezas eram diferentes. A palavra chamou sua atenção. Por quê? Outra coisa, vocês têm sido formados à imagem do Deus vivente. Vocês ouviram de sua teofania, o seu corpo, palavra, chamando, porque você pertence àquele corpo, tá certo? Aquele corpo, ele vai vir te buscar, porque Deus já pagou o preço do pecado do seu corpo terreno. A sua teofania não pecou, mas por causa da carne, por termos pecado, perdemos a vida eterna, a teofania. Deus pagou o preço da vida eterna, da nossa teofania. Por isso agora Ele pode enviar para cada um de nós o nosso corpo teofânico. Em que forma? Na forma da palavra do dia. Por isso, quando você ouve a escritura da sua teofania, você vem para o seu corpo teofânico. Amém? Ó, se este corpo se desfizer, temos um esperando lá. Certo? Mais um pouquinho. Tem um pouquinho de paciência. Ó, cada eleito ouviu de sua teofania, como nós lemos aqui. Seu corpo, palavra, quando você ouviu a mensagem da era, com a palavra ungida, ela entrou em seu coração. Amém? Sabe o que era isso, irmãos? Deus dando sua alma para nós, porque é isto que a palavra do dia é a alma de Deus dentro de nós, é Deus trocando a nossa alma incrédula de Satanás e colocando dentro de nós a natureza dele. A alma é a natureza do Espírito. Deus coloca a sua alma dentro de nós. O que é a alma de Deus? A palavra, tá certo? Deus trocando a incredulidade do nosso coração, que é a alma do diabo, com a qual ele contaminou a raça humana, porque a queda da raça humana foi a contaminação da alma, quando Satanás tirou Deus e entrou no coração do homem. Agora, Jesus pagou o preço da nossa teofania, da nossa vida eterna. Ele vem e tira a incredulidade do nosso coração, ela não pertence ali. E Deus coloca sua alma em nós, sua palavra. Vê? Cada mensageiro, presta atenção, dando sua alma, sua palavra, sua natureza, para cada mensageiro e eleito de sua era, que está, veja, estamos voltando à sua teofania. Sabe para onde você está voltando? Para a sua alma. Se der tempo nós vamos ler aqui. Porque o profeta diz, essa teofania é a nossa alma. Os irmãos creem nisso? Essa teofania é a nossa alma. A nossa alma tem que ser a palavra.
Tá certo? Por isso você não vai ser enganado. Nada pode enganar um eleito que tem alma teofânica, alma palavra, tá certo? Nada pode enganar. Você sabe por quê? Não enganou Cristo. Cristo era a teofania em carne. Satanás não podia enganar Cristo de forma alguma, porque ali estava a teofania em carne, a palavra em carne. E por que Satanás não pode nos enganar? Porque temos um corpo teofânico, um corpo palavra. Olha, a queda de Adão, veja aqui, eu quero ler mais um aqui do, quem é este Melquisedeque, 68. Ó, agora, veja bem, veja, Melquisedeque foi o sacerdote, porém se tornou Jesus Cristo. A teofania de Melquisedeque entrou em Jesus Cristo, porque no corpo teofânico de Melquisedeque ele não poderia pagar o preço do pecado. Aquele homem lá não era terreno, teofânico, ele era teofânico. Por isso Melquisedeque veio e entrou em Cristo. Por isso o profeta pegou, quem é este Melquisedeque? É a parte anterior de Jesus Cristo. É a manifestação anterior de Jesus Cristo. Por isso depois nós pregamos, quem é este Brana? A parte posterior de Jesus Cristo. O mesmo Jesus era Melquisedeque. O mesmo Jesus foi Brana. Amém? Agora presta atenção aqui. Agora, nós passamos por isso. Porque naquela forma teofânica, ele sabia todas as coisas. E vocês nunca puderam saber disso ainda. Vocês vieram como Adão, como eu. Vocês se tornaram do atributo à carne para serem tentados. Amém? Amém. Os irmãos compreenderam? Do atributo do pensamento de Deus, Espírito, nós viemos à carne. Mas nós tínhamos um corpo, palavra nosso, que Deus já tinha feito. Tá certo? Mas por causa de Adão, perdemos a vida eterna. Perdemos nossa teofania. A queda de Adão nos privou do nosso corpo teofânico, porque todos pecaram e destituídos estão das teofanias, porque a glória de Deus é um corpo teofânico. Quando o seu corpo for glorificado, é sua teofania batizando este corpo mortal. Esta é a glória da teofania, tá certo? Todos pecaram e destituídos estão da sua teofania, a glória de Deus, sua palavra. Olha aqui. Vocês eram como Adão, se tornaram do atributo, presta atenção, do Espírito, do pensamento de Deus, o atributo do pensamento de Deus. Nós éramos, mas do pensamento de Deus, dos atributos do pensamento de Deus, nós tínhamos que vir a um corpo teofânico. Mas Adão pecou e nós perdemos a passagem do nosso espírito para o corpo teofânico. Os irmãos estão captando? Cristo não fez isto. Adão foi privado com o pecado da sua teofania. Por isso, depois que Deus tirou a teofania de Adão, a vida eterna. Adão se tornou um homem corrupto terreno. Seus dias agora serão contados. Serão de 1000 anos. Não vai passar disso. Tá certo? Porque você não tem mais teofania. Porque nós vamos viver eternamente? Porque nós voltaremos para a nossa teofania. Para serem tentados. Porém, quando a vida estiver terminado, este tabernáculo terrestre se desfizer, temos já um preparado. Esse é para onde vamos. Isso é a palavra. Então, podemos olhar e ver o que fizemos. Por isso, meu irmão, não tem essa questão, você vai chegar lá e não vai saber de nada, não vai conhecer. Não, irmãos, é o contrário. Quando você entrar naquele corpo teofânico, você vai saber de tudo, você vai conhecer todas estas coisas, você não vai ter limitação de tempo, de espaço, não. Aquele corpo teofânico é eterno, é milhões e milhões de vezes mais alto e melhor do que este. Agora não entendemos, nunca temos nos tornado a palavra, nós nos tornamos homem carne, então nós viemos dos atributos do pensamento de Deus, nós viemos à carne, por isso nós caímos, tá certo? Nós não tínhamos fé no nosso coração, nós não tínhamos a palavra no nosso coração, nós não tínhamos um corpo, palavra,
Por isso nós descremos, tá certo? Mas como você era um redimido, como Deus te viu lá antes da fundação do mundo e preparou um corpo eterno para você, Ele teria que vir e pagar o preço do pecado da carne, para que você tivesse condições e direito de retornar ao lar celestial. Ó, irmão, o que é um lar celestial? É um corpo teofânico. Amém? Olha, vamos terminar neste parágrafo aqui, tá bom? E parece claramente, o fez claro, vocês nunca, e parece claramente, e o fez claro, que vocês nunca serão a palavra, a menos que vocês tenham sido um pensamento no princípio. Isto prova a predestinação de Deus. Vem, vocês não podem ser a palavra, a menos que seja um pensamento. Vocês tinham que estar no pensamento primeiro, mas vejam vocês, a fim de suportar a tentação, vocês tinham que passar pela teofania. Vocês tinham que descer aqui em carne para serem tentados pelo pecado. E então veja, todos os que o Pai me dão, virão a mim. E eu os levantarei no último dia. Irmão, a ressurreição, você tem que ver isto aqui que você está ouvindo. A sua ressurreição, ela é certíssima para cada um de nós. Irmão, se eu não tenho uma teofania lá, eu posso pregar, posso chorar, posso implorar, posso fazer o que eu quiser, eu nunca voltarei para lá, tá certo? Não existe remissão para quem não tem corpo teofânico, porque o corpo teofânico é para quem fazia parte de Deus na eternidade. Você pertencia a Deus, você era Ele, você era parte do seu ser. Se você não fizesse parte de Deus, você acha que Deus vai querer um corpo estranho no corpo dele? Você acha que Deus vai querer um câncer no corpo dele? Porque é isso que é o câncer. É um corpo estranho, não é seu corpo. Ele vem para te matar, para te destruir, tá certo? Um corpo estranho no olho atrapalha demais, tá certo? Se Deus levar qualquer um para lá que não tivesse com Ele, é um corpo estranho, meu irmão. Não pertence a Deus. Deus não veio redimir corpo estranho, Ele veio redimir corpo celestial, que fazia parte dele. Vem, então veja, vocês, antes da fundação do mundo, seu nome é colocado no livro da vida do Cordeiro. Quem que tem nome no livro da vida do Cordeiro, irmão? É quem pertenceu a Deus. Isso aqui é uma metáfora, né? É algo simbólico. Você acha que Deus tem um livrão lá em cima e Ele colocou o seu nome lá? Não. O seu nome no livro do Cordeiro quer dizer, você tinha uma teofania em Deus lá no princípio. Isto é nome no livro da vida. O livro da vida é Deus, Deus é vida. Você tinha que estar na vida de Deus. Você tinha que compor Deus, fazer parte de Deus. Aí o seu nome estava no livro da vida. Foi por estes que Deus veio morrer. Amém? Antes da fundação do mundo, o seu nome é colocado no livro da vida. Então veja, então disso Ele se fez a palavra, a teofania, que podia aparecer e desaparecer. Então, Ele se fez carne e voltou novamente. Irmãos, isto é Jesus, né? Quando Ele apareceu para os discípulos lá, Ele atravessou a parede, uma teofania. De repente, Jesus apareceu lá dentro, era uma teofania. Aí Ele diz, não me toques, eu não subi ainda. Quer dizer, Ele tinha que pegar o corpo lá no Hades, na sepultura, para poder subir. Amém? Então se fez carne e voltou novamente, ressuscitou este mesmo corpo numa condição glorificada. Glorifica-me tu, ó Pai, com a glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Qual é a glória que Cristo tinha antes da fundação do mundo? Um corpo palavra, um corpo teofânico. Como que nós vamos voltar para a glória? Deus vai glorificar nosso corpo, nós vamos voltar para a nossa casa teofânica, para a glória, tá certo? Porque aquele corpo teofânico é a glória de cada um de nós aqui, é a glória de Deus. Amém? Não dá tempo de nós seguirmos aqui.
É bastante coisa, tem mais mensagens aqui. Nós vamos continuar aqui nessa linha, tá bom? Compreendendo, porque o profeta diz que isso aqui, ó, continuamente vai ficar desvendando para nós. Não tem fim isso aqui, tá certo? Este acontecimento não tem fim. Nós vamos passar a eternidade para falar de tudo o que é este acontecimento. Se as pessoas pudessem dar valor nisto aqui, viu? E às vezes a gente quer que as pessoas vejam isto, mas elas não têm teofania para ver, tá certo? Sabe por que você está vendo? Porque você tem teofania. Você tem, sabe o que? Alma de Deus, porque a nossa teofania é a alma de Deus em nós, tá certo? E foi isso que nós perdemos, amém? Então nós vamos, Senhor nosso Deus, queremos agradecer pelo momento da sua palavra, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Agora o Senhor nos abençoe neste restante, que vamos tomar a ceia, Pai. Que o Senhor continue abençoando cada irmão, cada irmã, ó Pai, que haja interesse, amor pela sua palavra no coração de cada um aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.